Fala aí, pessoas, tudo beleza? Como diria aquele famoso ditado, gosto é que nem cu, cada um tem o seu. Tô dizendo isso porque eu conversei com algumas pessoas que disseram que a terceira temporada de Round Six era uma porcaria. E eu não penso assim, eu adorei a terceira temporada de Round Six. Eu achei ela muito boa. O final é amargo, não é o final que você quer ver, mas ainda assim é um bom final. É diferente o final ser bom do tipo que te satisfaz os seus anseios pessoais e o final ser bom que ele mostra alguma coisa, ele conclui a história de um jeito que fecha bem a história. E foi o caso de Round Six, mas eu vou entrar em mais pontos, em mais detalhes depois da vinheta. Mas antes, se você puder deixar o seu like e hypar o vídeo, vai ajudar bastante a fazer com que esse vídeo e o canal chegue a cada vez mais pessoas. Bom, vamos lá. A terceira temporada começou meio que no fervo, com o Jin-Woo louco das ideias com o que tinha acontecido no final da segunda temporada a respeito da empreitada, da investida contra os administradores do jogo ter dado errado. Deu tudo errado, o Junbei morreu e ele ficou puto das ideias, se culpando. Depois, no jogo 4, ele culpou o rapazinho lá, que, desculpa, eu não vou saber lembrar todos os nomes, que não conseguiu levar as munições. E, cara, as ideias doidas do Jin-Woo ficou muito legal. O Jin-Woo louco das ideias. Eu gostei de como a cabeça do Jin-Woo ficou afetada, porque ele queria ser o herói ali, ele queria tentar salvar todo mundo, queria tentar acabar com os jogos. Foi com esse objetivo que ele voltou para os jogos e tudo saiu errado, né? Quando ele lá dentro tentou essa missão desesperada para acabar com os jogos, tudo falha também. E a maioria das pessoas que eram X, que queriam votar pelos fins dos jogos, acabaram morrendo e os jogos acabaram seguindo até o fim. Né? E o jogo 4, por assim dizer, é muito interessante. Coisas muito interessantes aconteceram no jogo 4. O desenvolvimento, porque a senhorinha lá, a senhorinha mãe do rapazinho lá, ela tinha um problema de inicialmente ter dificuldade de aceitar a mulher trans. No final, ela, a mulher trans e a menina grávida montaram um time. E que time legal, que carisma tinha aquele time. Eu simpatizava muito com aquele time, era o time improvável, sabe? Chegou longe, um time extremamente improvável. Uma senhora, uma mulher grávida e uma mulher trans se unindo ali, né? A senhora tinha dificuldade de aceitar a mulher trans no começo, e uma mulher grávida que estava em péssimas condições, então era um time improvável ter chegado tão longe. E chegou, e foi incrível, né? O desenvolvimento desse time e as coisas que acontecem com esse time no quarto jogo, como a mulher trans morre, a senhorinha fazendo parto da menina grávida. Puta, que tensão desgraçada esse quarto jogo. Sério, eu vibrei assim, vibrei com os momentos de tensão, pulei na cadeira. Fazia tempo que uma série não me fazia fazer assim na cadeira. Caramba, o que vai acontecer agora? Porque qualquer coisa podia acontecer. Eu imaginava que o Jin-Woo ia chegar na final, ou pelo menos perto disso. Então, meu foco ali não era o Jin-Woo, ok? Eu sabia que ele não ia morrer ali. Eu tinha essa intenção, eu tinha isso na minha mente, porque questão de roteiro, não fazia sentido ele morrer no quarto jogo, já que ele tinha entrado ali para tentar salvar e mudar as coisas. Então não fazia sentido do ponto de vista de roteiro sacrificar ele no quarto jogo. Então o Jin-Woo não era meu foco ali. E foi legal que na terceira temporada o Jin-Woo ficou apagado por um bom tempo, até que ele retornasse os holofotes, sabe? Eu gostei disso, deu muito espaço para os outros poucos participantes que tinham sobrado ali, principalmente a senhorinha, o filho dela, a mulher trans, a menina grávida, os amigos do Thanos. Gostei, diminuiu o grupo de gente, então deu para desenvolver muito mais as relações, os traumas dessas outras pessoas, sabe? Foi muito interessante, foi muito interessante. O quarto jogo, olha, aconteceram coisas. A morte da mulher trans eu não imaginava. Eu imaginava que eles iam pelo menos até o quinto jogo, sabe? A senhorinha,
a menina grávida e a mulher trans. Eu achei que esse time ia pelo menos até o quinto jogo, sabe? Eu não sabia qual ia ser o quinto jogo. Eu imaginei que o quinto jogo ia ser um jogo muito tenso, lembrando que o quinto jogo da primeira temporada foi o negócio de pular em pedaços de vidro, então eu imaginei que seria algo semelhante, e foi pular corda numa ponte que quem errava era arrastado pela corda, então um jogo sem chance, um jogo fatal, literalmente, com pouca chance de sobrevivência ali, e até bastante gente passou no quinto jogo, e cara, assim, eu nunca tive muita afeição pela Xamã, então o fato da Xamã ter morrido, foda-se pra mim, sabe? A Xamã é um personagem que eu não tinha me conectado, com a Xamã. O maior devedor lá, eu sempre achei um babaca, nunca gostei daquele personagem, nunca me importei com a história do maior devedor ali, do grande devedor, então foda-se, sabe, pra mim também. Mas as outras pessoas, as outras histórias que foram contadas no quarto jogo foram muito boas. Fora o fato de que nasceu uma criança dentro dos jogos, né? Isso resultou em algo muito legal. Eu acho que o bebê, pelo menos pra mim, eu entendo pessoas que não gostaram, acharam forçação de barra, mas a partir do momento que a menina grávida tava no jogo, eu imaginei que esse bebê ia nascer em algum momento, até porque a própria série vinha dando pistas de que ela já estava prestes a nascer o bebê. Eu fiquei meio assim, que quando no quarto jogo ela roda a escada e cai, eu imaginei que o bebê podia ter se machucado, ele ter nascido morto, ou coisas assim do tipo. E acabou não acontecendo. Não sei o quão verossímil é isso, eu não sou médico para saber o quão verossímil é isso, sabe? Mas eu entendo as dinâmicas que esse bebê fez, colocou, e as problemáticas que ele trouxe, eu gostei. Eu entendo que não gosta, faz sentido, né? Tudo bem, mas eu gostei. Pra mim foi muito legal, eu me simpatizei muito com o bebê, com a situação do bebê de ter nascido literalmente no meio do inferno na Terra. É basicamente essa a questão. Tendo que escutar tiro, gente gritando, uma bosta, sério. Essa menina nasceu no meio da merda, literalmente. O nascimento desgracento dessa menina, puta que pariu, sabe? E aí acabou, né, que no quinto jogo foi o Jin-Woo que teve que proteger a menina, porque a mãe da criança não confiou no... Depois pararam de chamar na terceira temporada ele de MZ Coin. Não sei porque a audiodescrição parou de chamar ele de MZ Coin. Enfim, não sei. Mas até a segunda temporada a audiodescrição estava chamando ele de MZ Coin. Na terceira temporada pararam. Ela não confiou nele. E pelo que aconteceu no sexto jogo, ela fez bem em não confiar nele, né? Ela fez muito bem em não confiar nele, sabe? E aí o Jin-Woo mostrou que ele estava ali para fazer a diferença no que diz respeito moral. Ele estava ali para fazer a diferença moral, tentando fazer o máximo de pessoas chegarem no jogo final, tentando impedir que a pessoa sacaneassem, queria salvar a menina de qualquer forma, e a menina acabou se entregando para a morte para que o Jin-Woo cuidasse da sua própria filha, que não recebeu nenhum nome da mãe. Porque eu não me lembro de a menina ter dado um nome para essa criança. Eu posso ter boiado, perdido isso, mas essa mulher não deu o nome para a criança. E é triste nem ter recebido um nome pela mãe. Tudo bem que depois, dependendo como as coisas terminaram, talvez não fizesse diferença no fim das contas. Uma coisa que me espantou no jogo 4, a própria mãe ter tirado a vida do filho, porque ela não queria que ele matasse a menina grávida, sabe? E aí ela tirou a vida dele e depois foi de Vasco por conta própria. E, cara, que esse arco dessa senhorinha e do filho, um arco muito tenso, muito triste e comovente. Adorei esse arco deles. É lógico, não gostei como terminou do ponto de vista, eu queria que um dos dois tivesse se salvado, meu gosto pessoal, mas eu entendo como as coisas se desenvolveram. Eu entendo. E não me incomoda, tá? Foi uma terceira temporada muito sentimental. E aí,
No terceiro jogo, eles deram a pista de propósito pro pessoal não votar no X. E, bom, aconteceram as coisas que aconteceram. O pessoal tentar se matar. O Jin-Woo a todo custo tentando proteger a criança. E... olha, eu imaginei que os caras conversaram demais no sexto jogo, sabe? Eu imaginei que o pessoal ia tentar empurrar o pessoal pra fora e é isso aí. Uns iam empurrar o outro, ia sair mais briga. Mas me espanta como as pessoas estavam tentando conversar ali pra tentar sair, pra tentar sobreviver. É lógico. Eu entendo as lógicas que foram criadas, que se logo no começo eles empurrassem o Jin-Woo e a Bebê, eles teriam que eliminar mais duas pessoas e uma delas seria um time do grupo deles. Então, eles não queriam fazer isso, né? Estavam com medo. Mas, enfim, sei lá, eu entendo, ao mesmo tempo essa parte é um pouco estranha, mas eu entendo. Podia ter sido um pouco melhor essa resolução de como eles fossem resolver ali e tal. Mas acabou, em algum momento, acabou partindo pra briga depois que as negociações falharam, por assim dizer, né? Que sim, as negociações falharam. Quando você tá com o seu na reta, é muito difícil de negociar, porque você não sabe se as pessoas vão te trair. Principalmente quando o seu significa a sua própria vida, né? Então, assim, o frontman, o líder dos jogos, tentou ajudar o Jin-Woo. Eu entendo porque ele tentou ajudar o Jin-Woo, e isso me mostra que existe lá no fundinho do frontman, mas bem lá no fundinho, ainda existe um pingo de humanidade. Bem lá no fundinho. Porque qual foi a questão? O cara enlouqueceu, entrou para essa organização doida, porque ele não conseguiu ajudar a esposa grávida, que estava precisando de um transplante. Ela morreu, ele despirocou das ideias, e quando ele viu uma criança ali, eu acho que ele se sentiu. Eu consigo entender que talvez ele tenha se sentido, puta, é um bebê, esse bebê não tinha como estar aqui. De alguma forma, eu acho que ele entende que aquele bebê não tinha que estar ali. Apesar das regras dos jogos, tem que seguir. No fundo, ele queria tentar ajudar o bebê. Por isso ele deu a adaga pro Jin-Woo. Pro Jin-Woo matar os outros participantes e a prova não poder acontecer. Tudo bem que se a gente for parar pra pensar, ele tava infringindo as regras, né? Porque o próprio cara de quadrado ali falou que não seria mais tolerado os jogadores matando uns aos outros. E, enfim, eu não sei o que isso poderia gerar dentro da organização se o Jin-Woo tivesse tido a coragem ou fizesse a besteira de matar os outros jogadores. Eu não sei bem o que ia acontecer. Mas eu gostei do Jin-Woo não ter matado os outros jogadores para ele brilhar no sexto jogo. Ele brilhou. O personagem do Jin-Woo brilhou no sexto jogo, porque em não tendo como vencer a organização fisicamente, ele venceu moralmente. Ponto. Para mim é fato. O Jin-Woo venceu moralmente. Quando ele deixou a Bebê no centro, ele esperou até o último instante. Foi acariciando, foi sentindo o último resquício de vida e de humanidade que poderia se sentir ali, acariciando e cuidando daquele bebê. Colocou o bebê no chão e se jogou pra morte. Puta que pariu! Sério, muito bom, muito bom. Adorei esse desfecho do Jin-Woo. Condiz muito com o que o Jin-Woo foi tentar fazer ali e não pôde realizar. O Jin-Woo queria acabar com a organização. Infelizmente ele não conseguiu. Do lado de fora, a gente tem a descoberta que o Capitão Pak era um grandíssimo filho da puta. Traiu a porra toda e prejudicou que as missões chegassem mais longe. E aí o Joo-ho... Bom, assim, a pior resolução pra mim nessa terceira temporada, que até onde eu sei não vai ter uma quarta temporada, enfim... A pior resolução foi a do Joo-ho. Sério, a pior resolução. Porque o Joo-ho consegue invadir a porra da base quando ela estava perto de explodir, vê o irmão vai embora e ele não acontece nada. Tanta expectativa. E esse é um ponto que me incomodou. Isso de verdade eu achei desperdício. Tanta expectativa para que o Joo-ho entrasse, tal, morre todo mundo, o Joo-ho entra só pra ver o irmão fugindo com a bebê. Porra, velho, aí isso me frustrou. Isso eu não gostei, beleza?
eu acho que, sei lá, os dois podiam ter tido um embate de novo, ter conversado, tido um embate filosófico que seja, sabe? Esse foi o ponto baixo da terceira temporada pra mim. Não tira o brilho como um todo da terceira temporada, mas sim daquela diminuída no brilho que ela poderia ter tido. Eu gostaria de ter visto um embate entre esses dois. Eu queria. Não precisava ser um embate físico, corpo a corpo, os dois lutando. Eu queria ele tentando conversar com o irmão. Pra entender, eu queria aprofundamento nessa história, nas feridas do frontman. Eu queria aprofundamento nisso. E infelizmente a série não me entregou. Esse é o ponto fraco, pra mim, o que realmente estragou o final. O final não é ruim, mas deu uma estragada no final. O final podia ter sido, assim, puta que pariu, que final foda, puta, nossa senhora. Mas deu uma estragada no final. Não era o que eu esperava pro final, pelo menos nesse arco, eu queria que ele tivesse sido finalizado de alguma outra forma. Mas tudo bem. Beleza, vamos deixar passar, porque meio que as decisões de roteiro que foram tomadas com o Jin-Woo e com a Due. A Due tentando salvar o pai da menininha lá, de todas as formas. A luta da Due com o supervisor. A Due queimando os arquivos. Tudo bem que no fim das contas ela não precisava ter queimado os arquivos, já que foi tudo para as cucuia, né? Explodiu porra toda, então ela não precisava ter queimado os arquivos. A Due pensando em se matar. E aí quando ela vê o sacrifício do Jin-Woo, ela... Olha, o mundo ainda tem esperança. Pessoas ainda têm coração bom. E aí a gente vai pro pós, pros 6 meses depois. O assistente lá do agiota que morreu, que acabou sendo preso quando invadiu a casa do capitão, é solto da cadeia. O policial vai lá pegar ele, descobre-se também que a grana do Jin-Woo tinha sido toda roubada do hotel. O policial vai ele vai, né, o assistente lá vai tomar conta do hotel e tentar mudar de vida, criar um empreendimento legal, sair dessa vida no mundo cinzento aí, né, nesse mundo mais sombrio de negócio, de agiotagem. O policial acabou ficando, né, e tá aí outra prova de que o frontman tem um pingo de humanidade no coração. Por menor que seja, ele ainda tem um pingo de humanidade, que ele colocou a criancinha para ser tomada conta pelo irmão dele, que eu acho que ele... assim, eu tô fazendo uma interpretação simbólica sem muita base, tá? Porque a própria série não deu essa base. Mas a interpretação que eu faço é de que ele sabe que ele se perdeu, que o frontman sabe que se perdeu, e de que o irmão dele é o que resta de humanidade. Então, ele entregou uma vida pro irmão dele cuidar com o dinheiro que a 222 ganhou, né? Gostei do simbolismo de a menina ter dado o título da mãe de jogadora 222, né? Simbolicamente, legal. Poderiam ter colocado como jogadora 457? Podiam, mas beleza, eu acho que ela... Já que quando a mãe entrou ela era 222 e estava grávida, então ela é a 222 também. Enfim, beleza. Então, essa resolução é interessante, mas... Bom, mas eu queria, sei lá, eu queria ter... De novo, a parte do Jun-Ho, pra mim, foi mal terminada, né? Eu acho que o roteiro não soube o que fazer com o Jun-Ho. Infelizmente, o roteiro não soube... Como escritor, quando eu escrevi Marroutias, eu matei o fake porque eu não estava sabendo o que fazer com o fake. Então eu estava aproveitando o fake mal. Então, na minha cabeça, o roteirista não conseguiu resolver o Jun-Ho. Por isso, esse final fraco pro Jun-Ho. O final do Jun-Ho foi fraco. Até o final do assistente do agiota foi um final bom. O final da Due foi um final bom. Porque a Due vai acabar reencontrando a irmã ali, a filha, na China. Ela foi lá pra China. O final do pai da menininha, acho que com leucemia, também foi muito bom, porque ele retoma. A Due vai lá conversar com ele, dá um presentinho pra menina, né? Porque o instinto materno dela tava gritando, porque, pô, eu quero ajudar essa criança, eu não pude ajudar minha filha e tal. Então, eu entendo a ligação da Due com a criancinha.
Eu entendo, eu consigo entender o elo que ela tava. Cara, foi legal que eles deram uma resolução, inclusive, pro neto, acho que é irmão, daquela menina que chegou na final do primeiro jogo com o Ji-Woo, né? Que o colega do Ji-Woo acabou matando ela, né? Pô, deram uma conclusão até pra ele. E eu entendo que ele tava meio frio com acho que era a mãe dele, porque, porra, quanto tempo ele não via a mãe, né? Então ele tava meio frio com ela. Pelo menos foi o que eu percebi, que esse rapazinho parecia estar frio. Ele já tinha estabelecido uma nova vida com essa mulher que o Jin-Woo deixou ela cuidando dele, que ele já tinha se afeiçoado a ela. E eu entendo ele um pouco frio. Decepcionante, mas faz sentido ele estar um pouco frio com ela, né? E aí, outra prova de que o Frontman ainda tem um pingo de humanidade. Ele foi dar o dinheiro do Jin-Woo para a filha dele, e a filha dele com raiva do Jin-Woo. Com razão, eu não tiro a razão da menina, porque o Jin-Woo sempre falhou com ela. Quando ele estava indo para os Estados Unidos para ver ela, ele voltou atrás para dar conta, para criar todo esse plano e dar conta dessa organização. Então eu entendo a frustração dela, eu entendo ela querer pensar que o pai estava morto, porque ele falhou muito com ela. Faz todo sentido, eu entendo a mágoa dela. Mas o Frontman foi lá e entregou o dinheiro para ela, entregou a jaqueta do pai sujo de sangue. E é lógico que ele colocou uma puta minhoca na cabeça dessa menina, porque esse jaqueta com o número 456 suja de sangue. Puta que pariu, qual que é dessa porra? E qual é desse quadrado, círculo e triângulo? Tá faltando X aqui pra ser PlayStation, gente? O que tá acontecendo? É uma caixa da Sony? Sabe? Eu entendo. Cara, se fosse eu no lugar dessa menina, eu falo, ué? Mas tá faltando X aqui no PlayStation, não? Que porra é essa? O que tá acontecendo? Eu ia ficar confusão, saca? Mostra um pingo de humanidade nele, mas ao mesmo tempo mostra só um pingo. Porque, ao que se dá a entender, a organização saiu da Coreia e botou asas nos Estados Unidos, ou ela já tinha um braço nos Estados Unidos, beleza? Já tinha um braço nos Estados Unidos e já atuavam lá, porque o final da série mostra o Frontman olhando para uma mulher loira que tá jogando Tact, aquele joguinho da carta vermelha e da carta azul, com um cara nos Estados Unidos em um beco. Ou seja, os jogos vão continuar. O que mostra esse final? Boas intenções, são muito legais, mas poucas pessoas com boa vontade, infelizmente, têm muita dificuldade de vencer pessoas poderosas com má vontade. Eu entendo que, sim, tem muita gente que faz análise desse Round 6 com capitalismo selvagem, beleza, concordo que exista essa possível interpretação, mas esse final mostra pessoas poderosas, sejam políticos, pessoas ricas fazendo cagada, o que seja. Mostra que pessoas bem intencionadas, por mais que sejam bem intencionadas, por exemplo, o papel do Jin-Woo, essas pessoas não têm muito o que fazer contra pessoas com poder. Seja esse poder do dinheiro, o poder da caneta, né? Pelo menos é a minha interpretação. E aí mostra também como pessoas podem ficar selvagens quando o assunto é dinheiro, né? Enfim, mas eu gostei no geral da terceira temporada, foi muito boa. A única coisa que estraga, realmente pra mim, que estragou, foi o mau encerramento do Joo-ho. O Joo-ho, o policial, teve um encerramento, uma conclusão fraca. A parte dele ter ficado com a bebê salva. Eu esperava que o Frontman fosse cuidar da bebê, mas ele não quis cuidar da bebê. Ele deixou com alguém que tem esperança da humanidade ainda, talvez. Mas ainda assim, sinto que foi fraco. Sinto que eu esperava mais. Eu queria ter visto mais. O que eu queria ter visto nessa segunda e terceira temporada? Guerra. Eu queria ter visto os mercenários trocando fogo com os soldados de PlayStation. Eu queria ter visto o pau comer, o pau torar. Eu queria ter visto o pau torar. Mas não era por esse caminho que os roteiristas queriam seguir. E eu entendo, tá? Eu entendo que eles quiseram vender os 6 jogos de novo, né?
Eu entendo que eles quiseram fazer isso. Talvez se fosse eu escrevendo, eu ia escrever de uma maneira um pouco diferente. Eu ia seguir por um caminho um pouco diferente essa conclusão. Talvez não fazendo com que os 6 jogos se realizassem, né? Talvez acelerando, pelo menos no 6º jogo, começar um tiroteio. Talvez ia fazer com que o Capitão Pac e o colega dele não matassem todo mundo, a ponto de sobrar só o policial e o líder dos mercenários. Enfim, eu ia tentar fazer algo diferente. Eu imaginei que quando a guarda costeira fosse chegar ia dar alguma coisa. E aliás, outro ponto falho, ao meu ver, da conclusão. Porque não fala se houve investigação. Porque a guarda costeira chegou lá e viu a porra da ilha explodir. Não é possível que não vai haver uma investigação dessa merda. Né? Ou pelo menos, ou talvez tenha havido a investigação e por isso que os jogos mudaram para os Estados Unidos. Não continuaram na Coreia. Enfim, essa parte da conclusão eu sinto que ficou mal explicada, dá margens a vários tipos de interpretação, mas enfim, é o que temos para hoje, sabe? Não sei se vai vir alguma 4ª temporada algum dia, ou novos jogadores, não sei. Dá margem para uma continuação com novos jogadores e tal, com novos jogadores, porque eu não vejo o Joo-ho se metendo de novo a tentar resolver esse problema. De verdade, eu não vejo. Depois de tudo que aconteceu, depois de meio que o fracasso da missão, eu não vejo ele tentando resolver. Não vejo. E o cara que vai cuidar do hotel lá, também não vejo ele querendo se meter com isso de novo. Não vejo. Enfim, não vejo de verdade. Com esse grupo, que da 1ª, 2ª, 3ª temporada, eu não vejo isso continuando. Pode continuar com outro grupo, pode continuar com outras pessoas, de repente se passando nos Estados Unidos com outro grupo, com outro time, com outras histórias, pode ser, mas com outras pessoas. E aí talvez possa se fazer uma ligação com o pessoal da 2ª e 3ª temporada, pedindo informação e tal, mas eu não vejo, dessa forma eu não vejo continuando. Eu queria ver mais os personagens pós-eventos dos personagens. Eu queria saber mais o que vai acontecer com essa bebê, como o Joo-ho vai criar essa criança, enfim. Né? Fica para as fanfics. Fica para as fanfics. E aí, você também achou a 3ª temporada de Round 6 ruim? Ou você concorda comigo que a 3ª temporada foi boa, tem seus problemas, sim, mas foi boa? Bom, deixa aí nos comentários. E se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!